Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Séptimo encuentro de educadores e investigadores en educación en tecnología. Nuevas realidades, nuevos desafíos. Continuando en este segundo día de encuentro con las conferencias, me complace presentarles a la doctora Isabel Martins de la Universidad de Aveiro de Portugal, licenciada en Química de la Universidad de Coimbra. Ella es doctora en Didáctica de las Ciencias y es profesora catedrática en el Departamento de Educación y Psicología de la Universidad de Aveiro. Es presidente de la Asociación Iberoamericana CTS en Educación en Ciencias. Le damos la bienvenida a la doctora Isabel con su conferencia titulada La formación docente, retos de la escuela actual y la educación CTS. Bienvenidos. Muito bom dia, boa tarde a todos que me escutam. É com muito gosto que estou na Universidade Distrital Francisco José de Caldas, em Bogotá, onde estive pessoalmente em 2015 e pude também compartilhar com todos algumas ideias. O que vos trago aqui hoje, neste sétimo encontro de educadores e investigadores em educação em tecnologia, é novas realidades e novos desafios, é resultado de uma reflexão que tenho vindo a fazer nos últimos anos, com certeza já mesclada com alguns acontecimentos atuais, ou pelo menos dos últimos tempos, que nos preocupam a todos nós, educadores e professores e investigadores, portanto, também, em domínios, em vários domínios do conhecimento. Aquilo que trago, portanto, é uma reflexão pessoal, mas com certeza que também está imbuída de muitas ideias que outros investigadores e outros autores têm vindo a publicar. Então, vamos então dar aqui um ponto de partida. Para aqueles que não me conhecem, não é? Que nunca estiveram comigo e que pouco sabem ou nada saberão da minha experiência profissional, eu quero começar por um apontamento de ordem pessoal. Eu estudei e trabalhei sempre na escola pública, sempre na escola básica, secundária e no ensino superior, na universidade. Entrei na universidade há 57 anos para estudar Química, um curso que então tinha 5 anos. Isto foi em 1965. Nessa data não havia computadores, nem sequer fotocópias. Não existia o conceito de digital. E a universidade era frequentada em Portugal por uma minoria de jovens daquele nível etário. A educação em ciências é o meu principal foco de atenção há mais de 40 anos. Portanto, isto é um resumo muito curto, mas para perceberem que aquilo que hoje se diz é muito diferente daquilo que existia e do que era a sociedade no ano em que eu entrei para a universidade, para estudar Química. Outro apontamento que eu gostaria aqui de deixar claro é que educação e formação é um tema onde prolifera o senso comum. Toda a gente fala de educação e de formação, e ainda bem, mas nem sempre de forma correta, pois misturam-se ideias do passado, em que a escola era elitista, com desafios do futuro. Ora, educação e formação é um tema eminentemente político, porque veicula sempre ideologias sobre o que é educação, qual o papel da escola, as funções do professor. E, apesar disso, nós sabemos que não há inovação sem educação. Portanto, é sobre educação que vamos, nos próximos minutos, falar um pouco. E vamos falar de uma forma, ainda que muito breve, em três temas.
educação e educação em ciência, ciência e tecnologia, e ser professor hoje, alguns desafios que se colocam neste mundo embrenhado em ciência e tecnologia. Começo por dizer, a propósito disto, da educação e da formação, que os alunos não aprendem hoje como aprenderam os seus professores. Estamos perante uma geração de crianças e de adolescentes que nasceu na era das redes sociais. E estamos perante uma geração de professores em formação que cresceu em ambientes de novas tecnologias, que acede, que usa e não dispensa formas de comunicação que não eram sequer conhecidas no início do século XXI. E mais, muitos dos jovens e das crianças, muitas das crianças que hoje já estão na escola, são cidadãos que vão entrar no século XXII. Mas não esquecer, e precisamos de ter isto presente, que as competências necessárias a uma criança, um adolescente e um jovem, cidadãos de sociedades globalizadas, como é hoje o mundo, são muito diferentes das de outrora. Portanto, quando se querem fazer comparações entre saberes de diferentes épocas, por exemplo, diz-se que agora não se aprende na escola como se aprendia antigamente. Ora, isso não é justo e mais, não é correto. Mas os últimos 2 anos, eu diria, estamos quase a chegar ao fim do terceiro, portanto, os anos de 2020, 21 e 22, as nossas vidas mudaram. A humanidade atravessa tempos de crise não imaginados ainda há poucos anos. E destaco 2. A pandemia Covid, declarada pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020, que teve consequências e tem consequências terríveis em todas as sociedades e criou desafios enormes para a escola. Sabemos bem que como a escola foi afetada e, sobretudo, as aprendizagens. Veremos isso a seguir também. E há um segundo acontecimento que eu gostaria aqui de lembrar, não é preciso lembrar porque ele está presente todos os dias, que é o conflito bélico que existe na Europa, iniciado em 24 de fevereiro do presente ano, 2022, de consequências devastadoras para a Ucrânia, implicando praticamente todos os países, não belicamente, mas nas suas consequências. Por exemplo, houve o maior movimento de refugiados após a Segunda Guerra Mundial, com as pessoas que saíram da Ucrânia, ou que dentro se movimentaram de umas zonas para outras menos atingidas. Há uma crise económica e financeira, há carência de matérias-primas, há retrocesso no cumprimento dos acordos de mitigação das alterações climáticas e a fome e pobreza aumentou. Portanto, isto são alguns destaques, mas poderia ir mais longe ainda nas consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia. A pandemia Covid trouxe, de facto, grandes implicações e teve um impacto na educação tremendo que está a ser objeto de estudo em todo o mundo. Discute-se agora também a propósito desta pandemia e das consequências para a educação, discute-se o papel da escola, a função dos professores, das metodologias de ensino, dos recursos didáticos e da própria socialização no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e cultural dos estudantes. Nunca, se calhar, como até este momento, se percebeu bem qual o papel dos professores. Quando as crianças em casa ficaram privadas do acesso aos seus professores diretamente, isto então fez
ou mostrou à sociedade, numa forma mais alargada, o papel dos professores e das metodologias de ensino. Porque ensinar através de um meio de tecnológico, digital, não é a mesma coisa que ensinar em sala de aula presencialmente. E poderemos, face às aprendizagens que não foram conseguidas, estar até perante uma geração, como alguns investigadores já dizem, uma geração comprometida em aprendizagens e competências básicas, resultantes dos sucessivos confinamentos que vieram acentuar diferenças enormes entre os setores sociais, entre aqueles que tinham alta tecnologia disponível e aqueles que nada tinham. Antes da pandemia, dizia a Unesco, e está escrito, que havia 250 milhões de crianças fora da escola. Ora, com a pandemia, esse número subiu imenso, mas não é ainda possível dizer quanto. No final, mais adiante, eu vou retomar este assunto para alguns números. Bom, mas a ciência, e nós estamos aqui numa conferência, num encontro de educadores e investigadores, que compreendem bem o papel do conhecimento e sabem, portanto, qual é a sua importância nas sociedades. A ciência, eu começo por afirmar, é um bem público. O conhecimento, a ciência em geral, está entre os bens públicos mais poderosos e sobre o qual se tem construído o progresso material e social da humanidade. E, curiosamente, há cerca de um ano, em novembro de 2021, o International Science Council afirmou que a ciência é um bem público mundial. Mas cuidado com o que a gente pensa acerca da ciência. A ciência lida com a dúvida. O conhecimento científico é, por natureza, provisório. A investigação científica apenas reduz a incerteza, mas não a elimina. E a ciência é feita de tentativas de falsificação, não é feita de certezas. E a propósito disto, eu trago aqui uma afirmação que considero muito importante de um cientista australiano, Roger Bradbury, no final do século XX, em 1999. Escreveu ele, a importância subversiva fundamental da ciência reside em nos permitir despojarmos-nos da crença não fundamentada, por isso se diz ser uma crença. Bom, mas em ciência a resposta a uma pergunta conduz em geral a outra pergunta. É isso que anima os cientistas. E a maneira como se faz uma pergunta é fundamental para se chegar onde se quer chegar. Bom, mas há uma componente de imprevisibilidade na ciência. E dizem muitos dos prémios Nobel, dos laureados dos cientistas, prémio Nobel, dizem que aquela descoberta não estavam à espera da resposta àquela pergunta. Andavam a investigar uma coisa e de repente aparece uma coisa nova. E então se ela era nova, como é que era possível fazer a pergunta antes? A propósito desta imprevisibilidade na ciência, eu gosto de citar uma cientista portuguesa, uma imunologista, Maria do Carmo Fonseca, que diz: ciência não é inspiração nem fantasia. É preciso um trabalho muito metódico, um grande rigor e saber lidar com a imprevisibilidade. Sobretudo, é preciso saber agarrar uma coisa inesperada. Onde está verdadeiramente a descoberta é nessa diferença.
Portanto, isto é o dito por uma cientista muito conhecida e muito importante, premiada em Portugal, e que ela destaca aqui o papel daquilo que não é possível conseguir perguntar antes, porque não se chegou a um dado que permita essa pergunta. Bom, mas a ciência faz parte do património das mais importantes aquisições intelectuais da humanidade, e por isso é que se diz que faz parte da cultura em sentido lato. E, consequentemente, e eu digo isto muitas vezes, é que ninguém pode ser culto sendo inculto do ponto de vista científico. Mas quando quero aqui dizer ser inculto do ponto de vista científico, não quero afirmar que uma pessoa, para saber compreender o que é ciência, tem que saber ciência aprofundadamente, mas tem que saber distinguir o que é conhecimento científico de conhecimento não científico, porque isso é fundamental. Isso é ser-se culto do ponto de vista científico. A ciência é muito mais que um corpo estruturado de conhecimentos validados ou construídos, reconstruídos ao longo dos tempos. Ciência é uma forma de pensar e de compreender. E os cientistas? Bom, a comunidade científica tem capacidade para fazer o diagnóstico de problemas ambientais e sanitários à escala planetária. Veja-se o que acontece com aquilo que está identificado a nível das alterações climáticas, recentemente discutidas e permanentemente discutidas, e as conferências das partes, as COP, deram-nos agora o relato daquilo que aconteceu. Portanto, fazer o diagnóstico de problemas ambientais e problemas sanitários à escala planetária. Sanitários, eu destaco aqui o papel dos cientistas da identificação dos vírus da Covid, e da maneira como se organizaram para inventar e criar as novas vacinas. E os cientistas têm a capacidade, além de saber fazer o diagnóstico de problemas à escala planetária, são capazes de construir consensos entre especialistas de áreas diferentes. E é deste diagnóstico, deste consenso construído entre especialistas, que isto pode ajudar os Estados a assumir compromissos internacionais. Portanto, os compromissos internacionais têm uma base política, é verdade, mas estão suportados por posições científicas defendidas por cientistas em todo o mundo e de muitas áreas. E ser-se literato do ponto de vista científico deve ser um ideal que cada indivíduo deverá ir desenvolvendo ao longo da sua vida. Não é apenas na formação escolar, académica. Ao longo de toda a vida, somos confrontados com novas situações, novos problemas, e esta capacidade de se poder ir atualizando, compreender qual é a questão e saber posicionar-se enquanto cidadão é algo que deve ser perseguido por todos e, portanto, é que distingue aquilo que é uma pessoa literata do ponto de vista científico. De modo a compreender que a ciência não é importante porque é útil, como alguns julgam. É útil porque é importante. Reparem no que está aqui. Há muitas pessoas que dizem, pois, a ciência é importante porque descobre novas curas, portanto, porque é útil, tem utilidade. Não. Diz outra vez Roger Bradbury que a ciência é útil porque é importante. Mas sabemos nós e todos vós aqui presentes, que a ciência e a tecnologia são ambas indispensáveis para o avanço do conhecimento. E discute-se muitas vezes qual é
o papel de uma e de outra. Quer dizer, qual delas, a ciência ou a tecnologia, está antes ou está depois? Ora, aquilo que eu e muitas pessoas afirmam é que não existe subordinação entre os dois campos, a ciência e a tecnologia. É da conjugação e da articulação de ambas que é possível avançar e ultrapassar fronteiras do conhecimento. A ciência é compreender, isto é, ser capaz de extrapolar o futuro a partir daquilo que se sabe hoje. Portanto, saber prever. E os debates sobre ciência, tecnologia e sociedade estendem-se a todo o mundo. Estendem-se a todo o mundo de cientistas, discute-se, e quando eu falo em cientistas, falo de cientistas de todas as áreas, das ciências naturais, experimentais e das ciências sociais. A ciência não é a chave de todos os problemas, mas não haverá nenhum problema que dispense algum conhecimento científico, seja ele no domínio das ciências exatas e ou das ciências sociais. Portanto, este aspecto eu gostaria de deixar bem frisado porque considero muito importante. A ciência não resolve todos os problemas, mas não há nenhum problema que dispense algum conhecimento científico. E recordando então alguns passos importantes do que foram as descobertas ou os grandes avanços do conhecimento científico. Olha, eu vou destacar 3. A primeira ruptura de pensamento aconteceu com Galileu Galilei no início do século XVII, no século XVI, início do século XVII, com a confrontação da teoria e a experiência sobre a queda dos corpos. Portanto, a primeira ruptura de pensamento foi na física. A segunda ruptura foi na química, com Lavoisier, do século XVIII, sobre as transformações químicas, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Portanto, isto é o início da química moderna, por oposição à alquimia ou à iatroquímica, com a criação de novas moléculas. Portanto, estamos no século XVIII, portanto, não é há muito tempo atrás. A biologia apareceu mais tarde. Embora a célula tenha sido descoberta em 1665 por Robert Hooke, apenas a teoria das células, isto é, que tudo o que é vivo é composto de células e dos seus produtos, foi apenas o resultado do trabalho de Schwann em 1839. Portanto, estamos no século XIX. E a revolução biológica aconteceu 20 anos depois, com Louis Pasteur, quando demonstrou que não existe geração espontânea. Não existe geração espontânea. Mas a terceira ruptura do pensamento científico acontece com a experimentação do e no ser vivo. E é aquela que acontece hoje. Nós estamos nessa época em que há a descodificação do genoma, em particular do genoma humano, em que se prova e identificam as células estaminais, em que se criam organismos geneticamente modificados, os OGM, em que se demonstra que 2/3 das células do nosso corpo não são humanas. Isto é, nós, seres humanos, somos um ecossistema de bactérias, de fungos, de vírus, de parasitas, que vivem dentro de nós. Alguns são causadores de doenças, outros são fundamentais para estarmos vivos. Imagine-se que 2/3 das células do nosso corpo não são humanas. Portanto, o genoma, quando se identifica o genoma de um ser humano, descobrem-se genomas, não é? De muitos outros seres.
E a biologia sintética, que é uma descoberta recente, a biologia sintética, a programação do ADN e a criação de órgãos totalmente artificiais para substituição no corpo humano. Isso está em curso e há algumas experiências já. Bom, para não falar só de ciências exatas, a psicologia e outras ciências sociais são produtos do século XX. São muito mais recentes até do que a física ou a química que eu referi atrás. Mas tenhamos consciência, o conhecimento científico apenas abarca uma parte muito reduzida das coisas que interessam à humanidade. Não é todo o pensamento e todas as preocupações que são respondidas pelo conhecimento científico. É apenas uma parte muito reduzida. Isto é um pensamento escrito de um cientista português, ainda vivo, Jorge Calado, que é um químico. E as grandes revoluções da humanidade, os marcos na comunicação, onde é que eles estão? Estão na invenção da escrita, 3.500 anos antes de Cristo, quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, da Mesopotâmia, que depois passou muito mais tarde a ter um suporte material, o papiro, do pergaminho, do papel. Bom, depois veio a invenção da imprensa, com o primeiro livro impresso, a Bíblia, em 1452, e finalmente estamos na última metade do século XX, a invenção do digital, a internet, o comércio online, as tecnologias de informação e comunicação conduziram à sociedade digital que podemos dizer hoje naquela em que habitamos. Mas a Unesco é talvez criada pela ONU em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, tem vindo a desempenhar um papel fundamental na educação, pelas conferências, pelos projetos que desenvolve em todo o mundo, pelas publicações que produz, pelos estudos e pelo conhecimento que nos traz. E num escrito recente de 2015, Repensar a Educação, com vista a um bem comum global, é feita uma distinção neste livro, cuja capa vos apresento, mas que está disponível em várias línguas na internet, basta colocar o título e podem encontrar a versão que melhor se adequa àquilo que gostam de ler. Vem aqui neste trabalho, neste relatório, não é um relatório, é mais um estudo, vem uma diferença muito interessante entre conhecimento, aprendizagem e educação. Falamos em conhecimento, está ligado a contextos particulares, seja de ordem social, cultural, ambiental e institucional, onde é criado e produzido. Falamos em conhecimento. Mas quando falamos em aprendizagem, podemos estar a referir-nos ao processo de aquisição de conhecimento, mas também ao resultado desse processo. Portanto, a aprendizagem pode ser vista como um meio e um fim. É uma prática individual, quer dizer, realmente aprende-se individualmente, cada um aprende, a aprendizagem é sua, é um ato pessoal e é, ao mesmo tempo, um empreendimento coletivo, quando envolve várias pessoas, várias comunidades. Mas quando falamos em educação, nós estamos a referir-nos a uma aprendizagem deliberada, intencional, organizada e com uma certa finalidade quase sempre. Por exemplo, obter um determinado grau de escolarização. Portanto, esta necessidade de distinguir estes três domínios, do conhecimento, aprendizagem e educação, resulta também de nós estarmos numa nova fase histórica, em que há uma interligação e interdependência das sociedades, que tem novos níveis de complexidade, incertezas e, sobretudo, muitas tensões. Não pensamos todos o mesmo e da mesma maneira. Mas há um relatório da Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação, que foi publicado uma versão
faz agora um ano, em 2021, coordenado por o Arqueside e António Novo, e este relatório da Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação tem um título muito curioso, que é Reimaginar Nossos Futuros Juntos, o novo contrato social para a educação. O que tem aqui, também está disponível de acesso livre na internet, podem também recolher, descarregar na versão que quiserem, e tem o trabalho foi feito por uma comissão muito alargada, que pesquisou, inquiriu, visitou muitos pontos, muitos países e muitas comunidades, e que faz um reconhecimento das profundas desigualdades existentes, quer nos padrões de vida de setores distintos da sociedade, quer no direito de todos a usufruir de sistemas democráticos justos. E dizem que a educação necessita de ser repensada num mundo de complexidade, incerteza e fragilidade crescentes. Isto é algo que caracteriza a nossa época, a época em que vivemos. E, portanto, é preciso um novo contrato social para a educação, que terá de unir esforços para tornar possível a articulação entre conhecimento e inovação. E, sobretudo, relevar o papel dos professores nesse empreendimento. Eu destaco aqui esta afirmação deste relatório, o papel dos professores nesse empreendimento. Ora bem, mas o papel dos professores no empreendimento da educação deve ter como meta algo que a escola deve permitir alcançar e que todos os alunos devem ser capazes de adquirir e para seu uso na época em que frequentam e futuro. E que competências são essas que o aluno deve ter no futuro? Deve ter na escola e deve a escola ajudar a construir. Por exemplo, ser conhecedor, sabedor, culto, informado. Ser criativo, ser crítico, ser indagador, portanto, saber perguntar, ser respeitador da diferença, ser questionador, ser comunicador, ser participativo, colaborador, ser cuidador de si e dos outros, ser responsável, autónomo, ser autoavaliador, ser sistematizador e organizador. Bom, esta lista, que pode parecer até muito ambiciosa, faz parte de um documento publicado em Portugal sobre a iniciativa do Ministério da Educação, em 2017, que se intitula Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que também foi redigido por uma comissão de especialistas e que define as áreas de competências a alcançar pelos alunos no fim da escolaridade obrigatória. Em Portugal, a escolaridade obrigatória são 12 anos. 12 anos. Quer dizer, os alunos são obrigados a estar na escola dos 6 aos 18 anos. E para que aquelas competências possam ser alcançadas pelos alunos no final da escolaridade obrigatória, diz esta comissão, o grupo de peritos que produziu este documento, que o professor tem que ser a figura central na sala de aula para tornar possível a centralidade do aluno no processo de aprendizagem. Quer dizer, é ao professor que compete saber organizar, executar, conduzir as estratégias didáticas que permitam aos alunos adquirir aquelas competências. Bom, mas para isso acontecer, também é importante
que os referenciais atuais para o ensino, para o ensino formal, e é do ensino formal que estamos a falar, tenham uma determinada orientação. E as duas orientações básicas são a educação para o desenvolvimento sustentável e a educação numa perspectiva social e humanista. Ora, para isso poder acontecer, é preciso contemplar no currículo, na concepção geral do currículo e depois nos programas disciplinares, é preciso contemplar temas atuais com valor social, o caso de problemas globais que preocupam a humanidade, os chamados temas societais. É preciso ter conteúdos permeados de valores e atitudes. É preciso haver uma combinação de atividades de ensino e de aprendizagem de formatos variados. Os alunos não aprendem todos da mesma maneira. É preciso diferenciar estratégias consoante os alunos e as suas dificuldades e também os seus interesses. E tem que haver um envolvimento ativo dos alunos na busca e análise de informação. Portanto, não é o aluno repetir o que o professor diz, é muito mais do que isso. Para que isto tudo possa acontecer, é necessário que o professor tenha uma formação adequada e saiba como pôr em prática. E a minha pergunta agora é: será que é isto que acontece? Bom, ora, a educação em ciências e o ensino das ciências, uma das orientações que nós advogamos, e os que me conhecem sabem que falo disto amiudadamente, é a orientação CTS, CTSA, consoante alguns gostam de explicitar no próprio título o A de ambiente. Ora, aprender ciências vai muito além de conhecer conteúdos canónicos. É preciso estabelecer a diferença entre conhecimento científico e conhecimento comum, entre linguagem científica e linguagem do dia a dia. São coisas distintas, mas é no ensino das ciências que isto também se ajuda a compreender. Orientar a educação em ciências numa perspectiva de cultura científica, permitindo a compreensão das grandes questões de cada época e de que épocas anteriores, bem como muitos dos desafios e preocupações que se projetam para o futuro. Portanto, a educação em ciências, o ensino CTS, ocupa-se também disto, portanto, de ensinar ciências numa perspectiva de cultura científica. E precisa, é urgente falar e abordar a questão das economias verdes e da descarbonização do planeta. Ora, estes dois temas, economias verdes e descarbonização do planeta, que podemos até tomar como um tema único, mais complexo, mas pode ser desdobrado, são temas a considerar nos planos curriculares, enquanto princípio. Um plano curricular ocupa-se de princípios. Depois também nos programas disciplinares e interdisciplinares, aí são temas. E nas práticas didáticas, essas sim, orientadoras das aprendizagens a alcançar pelos alunos. Portanto, esta orientação é fundamental que hoje se projete no ensino das ciências. E de outros temas, e de ciências, sentido lato, de outras disciplinas também, não apenas das ciências experimentais. E falar de educação em ciências, CTS ou CTSA, é falar de uma escola viva no seu tempo, porque se fala de hoje, das coisas que acontecem hoje. É preciso selecionar temas geradores de controvérsias e analisar os argumentos a favor e contra. Fazer isto será uma via para desenvolver a capacidade argumentativa e a tomada de decisões.
Importa que o ensino das ciências melhore a atitude perante o conhecimento científico e contribua para a erradicação de práticas e pensamentos anticientíficos, como são as superstições e crenças. As superstições e crenças ainda abundam em meios, em muito lado, em muitos sítios, eu não vou agora aqui enumerá-los. A investigação e a educação em ciências nas últimas 2, 3 décadas alerta para a necessidade de ruptura com modelos de ensino baseados numa visão neutra da ciência e de cariz puramente factual. Possivelmente, muitos de nós tivemos na nossa formação académica uma visão neutra da ciência, porque se ensinavam os conceitos pelos conceitos. Não se ensinavam os conceitos porque eles eram necessários para compreender uma determinada situação ou problema. E mais, o ensino CTS implica ter currículos, programas disciplinares e espaços de formação em que não se limitam uns aos outros, mas interagem e complementam-se numa visão interdisciplinar. Portanto, outro dia perguntava-me, também numa conferência, uma participante, se eu advogava que as disciplinas deixassem de aparecer para aparecer um professor interdisciplinar. Ora, isso não é possível. É preciso que nós compreendamos que todas as disciplinas ou várias disciplinas são necessárias para compreender um dado problema, mas é preciso fazer essa articulação, porque os problemas e as situações problemáticas não são definidos por disciplinas. As interpretações é que muitas vezes o são, sem que exista preocupação de ajudar o estudante a compreender por que razão assim o é. Repare-se como agora, a propósito da pandemia Covid, houve tantos cientistas de várias áreas de conhecimento a falar sobre o problema, a apresentar explicações que havia e implicações depois para nós humanos nos protegermos. E havia muitas interpretações, por vezes, alguns até consideravam antagónicas, porque é que uns defendiam, por exemplo, o uso da máscara e outros não defendiam que a máscara não era necessária. Bom, portanto, os problemas, e eu repito, os problemas e as situações não são definidos por disciplinas, as interpretações é que o são, mas precisamos de ajudar o estudante a compreender porque é que assim o é. E nenhum povo, permitam-me agora aqui eu destacar isto, porque acho fundamental, é que nenhum povo ou geração tem o direito de gastar todos os recursos do planeta ou colocá-los a níveis de insustentabilidade. E é dramático e assustador mesmo constatar que o carbono aprisionado no interior do planeta durante milhares de milhões de anos, está a ser libertado para a atmosfera por intervenção humana em poucas centenas de anos. Isto é algo que nós temos que ter presente. Ser um educador CTS é ser alguém que não vai esquecer-se disto e que vai usar isto de várias maneiras ao longo das suas aulas. E a Agenda 2030, quando apresenta o plano definida em setembro e aprovada pelas Nações Unidas em setembro de 2015, é um grande plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade depois de todos. Busca fortalecer a paz universal com mais liberdade e define aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com as 179 metas. É verdade que são muitas, representam uma admissão desta nova agenda para o ano 2030.
em áreas que são de importância crucial para a humanidade e para o planeta. Estaremos todos nós conscientes de quão longe estamos disto? Ora, o envolvimento e o compromisso é de todos, mas nem todos têm a mesma responsabilidade, sejamos francos. E os resultados esperados são para a humanidade e o planeta, que acaba de atingir 8 mil milhões de pessoas. E a educação e a investigação devem comprometer-se no alcance desta meta para 2030. Concluindo, quase estou a aproximar-me do fim, aprender ciências desde cedo em contextos sociais e compreender estas inter-relações CTS será uma via para rejeitar superstições, irracionalidades e formas primitivas de credulidade. Compreender a sociedade atual e o papel da ciência e da tecnologia exige que se tomem como objeto de estudo as próprias inter-relações CTS. Não é só estudar ciências ou falar da tecnologia ou de problemas sociais, é de tomar como objeto de estudo as inter-relações e construir estratégias didáticas que concretizem este propósito posso dizer-vos, um grande desafio do futuro. Fala-se disto, mas como é que isto se faz? É muito importante saber e trabalhar para esse fim. E num relatório muito recente, também da Unesco, eu trago aqui as próprias palavras e ainda em inglês, na versão que aparece, da diretora-geral da Unesco, diz: a educação é um bem público, é delicado, é frágil, mas é o melhor investimento possível que podemos fazer. Isto são palavras da diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. A educação é um direito que todos devem ter ao longo de toda a vida. A pandemia, e agora aqui retomo o número, diz neste relatório, que a pandemia criou a maior disrupção na educação que há na história. E que afetou 1,6 mil milhões de crianças e jovens e aprofundou as desigualdades existentes ao nível das aprendizagens. E os professores, o ensino e a profissão de ensinar são muito importantes. Não há substituto para um professor. E, finalmente, trago aqui o que pensam duas recentes Prémio Nobel, uma da Química, sobre os professores. Diz Frances Arnold, uma cientista Prémio Nobel da Química em 2018, é uma cientista americana, ela é engenheira química, e diz: o bom professor é aquele que dá as ferramentas para saber fazer uma pergunta correta. Saber fazer uma pergunta. Isto diz esta Prémio Nobel. E esta outra cientista Prémio Nobel, neurocientista norueguesa, May-Britt Moser, diz: eu nunca fui o melhor estudante ou aquele que teve as melhores notas, mas os meus professores viram em mim alguma coisa e tentaram sempre encorajar-me. Repare-se o que esta investigadora Prémio Nobel da Medicina em 2014 diz: os meus professores viram em mim alguma coisa e tentaram sempre encorajar-me. Que mensagem para os professores, para um professor. Termino, este é o último slide. Não pode negar-se hoje a influência da educação no desenvolvimento cultural, social, económico, sanitário, científico e tecnológico de um país. A importância de uma educação de qualidade no desenvolvimento das sociedades. A importância de políticas de formação de professores deve ser um assunto da agenda internacional da educação. Isto é dito pela União Europeia, pela OCDE e pela Unesco.
a educação precisa dos professores. A docência é uma profissão científica e reflexiva. E saber ser professor é uma tarefa inacabada e que merece ser aprofundada todos os dias. Caríssimos colegas professores, futuros professores, estou convosco, perfilho, e incluo-me também neste grupo. Deixo aqui algumas referências, mas podereis pesquisar outras, e é um contacto se alguém quiser, portanto, dirigir-me a alguma questão. Faço aqui também menção à Associação Ibero-Americana CTS na Educação e Ciências, onde tem uma página disponível e onde poderão também pesquisar alguns documentos. E muito obrigada a todos.